E aí galera, como é que vocês estão? Tranquilos? Então, esse aqui é o segundo vídeo sobre Python e a gente vai começar já a escrever algumas linhas de código. Mas a primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo é sobre uma característica do Python. O Python é uma linguagem interpretada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é diferente de linguagens compiladas. Como assim? Eu vou desenhar para tentar ensinar de uma forma fácil para vocês. Como que funciona uma linguagem compilada? Bom, inicialmente, em qualquer linguagem, você vai ter o quê? Você vai ter um programa. Quando você compila o programa, por isso que a gente chama de linguagem compilada, então você vai mandar o programa para o compilador. E o que esse compilador faz? Lembra na última aula que eu expliquei sobre linguagem de máquina? O compilador pega esse programa e transforma em linguagem de máquina, ou código binário. Então, o compilador pega esse programa escrito em alguma linguagem compilada, tipo C, e ele transforma esse programa em linguagem de máquina, para o computador entender, certo? É assim que funciona uma linguagem compilada. Mas o Python, especificamente, ele é uma linguagem interpretada. Isso significa que você vai escrever o seu programa da mesma forma. Por exemplo, sei lá, oi é o nome do programa, ponto .py. Então você tem um programa chamado oi.py. Lembrando que aqui a gente está dando exemplo do Python. Esse programa, em vez de ser compilado e transformado em linguagem, o que vai acontecer? Ele vai para o interpretador. No caso do Python, o interpretador que ele tem, que já vem com ele, é o REPL. Eu não sei bem como se pronuncia, mas se escreve assim, ó. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Mas beleza, o que esse interpretador faz? Então, escrevendo aqui de uma forma resumida, o interpretador é um programa que vai rodar os comandos no seu computador. Então, em vez dele pegar todo aquele código e compilar, transformar numa linguagem binária, ele vai simplesmente funcionar como um programa que pega cada linha do seu código e vai interpretando ela. Então, em vez de seu programa virar instrução direta para o seu computador, o seu programa ele vai ser lido por outro programa, entendeu? Mas quais são as vantagens e desvantagens disso? A desvantagem mais gritante que eu já comentei no último vídeo que eu falei sobre Python é a velocidade. Python é mais lento que uma linguagem compilada, porque em vez deles rodar diretamente no processador, tem um programa que vai ler ele, que é o interpretador. Mas a vantagem é que você ganha uma ferramenta muito útil na hora de programar, que é esse REPL que eu falei para vocês aqui. Então eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso. E daí já a gente vai programar. Espera só um pouquinho. Tá, então como eu falei, o interpretador do Python é o REPL. R-E-P-L. REPL significa Read, Evaluate, Print e Loop. Então, na verdade, REPL é uma sigla. O que cada uma dessas coisas significa? Read, eu traduziria como ler. Evaluate é, nesse caso pelo menos, interpretar. Print seria escrever. E o loop, repetir. O interpretador, que é um programa, ele vai funcionar dessa forma. Ele vai ler o que você escreveu no seu código. Então, assim, ele vai ler um comando que você escreveu. Ele vai, depois disso, ele vai interpretar esse comando. Então, se você escreveu 2 mais 2, ele vai ver e vai falar, beleza, 2 mais 2 é 4. Essa é a interpretação que ele faz. Depois ele vai escrever. Ele escreve o resultado para você. Então, se você escreveu 2 mais 2, ele vai fazer a conta, ele vai interpretar, e daí ele vai escrever para você que a resposta é 4. Então ele vai te retornar isso. E depois ele vai repetir tudo isso de novo. Então, basicamente,
a forma como ele funciona é um ciclo. Então, no final, ele vai repetir e vai ficar fazendo isso. É assim que ele vai interpretar o seu código inteiro. Beleza? Então agora chega de falar e vamos ver como funciona isso na prática. Legal, esse aqui é o nosso prompt de comando. Se você estiver usando o Windows, é só você escrever prompt de comando lá embaixo, o Windows PowerShell, e você vai achar. Escreve assim, ó, caso você não consiga achar. Você aperta naquele símbolo do Windows, fica no canto inferior esquerdo, e escreve isso aí, ele vai aparecer. Se você usa Linux, você vai abrir o terminal. E daí o que você vai fazer agora? Se você estiver usando o Linux, você vai escrever Python 3. Como a gente está no Windows aqui nesse caso, eu vou tirar o 3. Eu vou escrever só Python. Dessa forma ele vai abrir o Python 3.7.3. Se não abrir o 3.7.3, pode ser que você não tenha o Python instalado, essa última versão. Ou então, você pode tentar escrever py espaço menos 3. Ele vai abrir o Python 3.7.3. Então esse é o nosso famoso interpretador, o REPL. Beleza, para que ele serve exatamente? Quando você for escrever um programa, isso eu vou mostrar no próximo vídeo, a gente vai usar um editor de texto. A gente não vai escrever tudo aí no prompt de comando. A gente vai usar um jeito mais bonito, mais fácil de escrever e tudo mais. Só que se você quiser escrever uma linhazinha ali que você não sabe se está funcionando direito, se você escreveu certo, o REPL é muito fácil, é muito útil. Porque você está conversando diretamente com o interpretador, que vai, na verdade, rodar o seu programa. Então, eu posso, por exemplo, escrever 2 mais 2 e ele vai printar 4. Então, vamos ver agora se vocês entenderam os passos do interpretador. Quando a gente escreve 2 mais 2 e aperta Enter, ele vai ler. Então, é a primeira letra. Read, ler. Então, ele vai ler o seu 2 mais 2. Daí, então, ele vai fazer a conta. Ele vai fazer 2 mais 2, que é 4. E daí ele vai printar, ele vai escrever 4. E daí você vai ver que ele está ali de novo esperando a gente escrever outra coisa. Entendeu? E por que isso é legal? A coisa que eu mais uso no caso é como calculadora. Como assim? Você não tem a calculadora do Windows? Só que normalmente uma calculadora de celular ou do computador, ele é mais difícil de você escrever expressões. Se você for fazer uma conta de 2 mais 2, beleza, usa a calculadora do celular. Mas, por exemplo, se você quiser fazer uma conta que seja tipo 2 mais 2, sei lá, vezes 3, e daí esse 2 vezes 3 elevado a 4. Legal. Saiu aí, 1298. Eu acho bem mais fácil abrir isso aí e fazer do que ir fazendo cada uma dessas partes na calculadora. Na calculadora você teria que fazer tipo 2 vezes 3. Daí você teria que levar a 4 isso e depois somar com 2, por exemplo. Aí você faz direto. E não só isso, você também pode armazenar valores na memória. Então, por exemplo, se eu quero contar o número de amoras que eu tenho, sei lá, num cesto. Então eu escrevo aqui, amora recebe 10. Eu tenho 10 amoras no cesto. Legal. Quando eu escrevi amoras igual a 10, amoras recebe 10, quer dizer que agora eu disse que tem 10 amoras no cesto. Entendeu? Isso eu vou explicar melhor nos próximos vídeos. E daí depois o que eu posso fazer? Agora que eu disse quantas amoras tem, vamos supor que eu dobrei o número de amoras que eu tenho. Então, amoras vezes 2. Ele me fala que agora que eu dobrei o número de amoras, eu tenho 20 amoras. Mas enfim, dá pra fazer umas coisas aí que você quiser. Então, como uma calculadora é muito legal. Mas também, se você tiver com algum problema de compilação, se tiver alguma parte do seu código que não está funcionando, você pode, por exemplo, escrever. Se eu quiser printar um número, uma palavra, por exemplo,
eu posso escrever print o famoso hello world. Normalmente a primeiro programa que você escreve numa linguagem é você pedir para o seu computador printar o hello world. Então aqui o que eu fiz foi isso. Eu fiz o computador escrever olá mundo pra gente. Posso escrever em português também. Só que, por exemplo, se eu esqueço de fechar com parênteses aqui, o computador, o Python, uma linguagem de programação, você tem que pensar que ele é bem lógico. Então você tem que escrever exatamente o que você quer. Se eu escrever errado desse jeito e pedir para ele rodar, o que acontece? Tá, eu cancelei porque não tá indo. Se eu escrevo, por exemplo, do jeito que eu fiz, né? Olá, mundo. Só que sem parênteses, como eu não falei, que nem no caso da Amora, a Amora eu falei que é 10. Só que o Olá Mundo eu não falei quanto que é. Então não vai entender o que é isso. Então o interpretador, ele consegue te dizer o que tem de errado também. Então é muito comum pular um pouco essa parte do interpretador, porque é uma coisa que você não precisa saber necessariamente. Você pode dar uma fugida e fingir que ele não existe, ou só usar as IDEs e editor de texto e tudo mais. Mas eu quis passar aqui porque o interpretador não é um inimigo nosso. A gente não precisa ter medo dele. A gente pode usar, por exemplo, como eu disse, como uma calculadora ou para fazer um debug de alguma linha. E também é legal entender como funciona a linguagem. Então acho que é isso aí. Muito obrigado por terem ficado até aqui comigo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!